Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem ao alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites.
Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você esteja bem e eu quero orar com você agora para que Deus nos abençoe nesses momentos que vamos estar juntos. Senhor, diante da Tua presença, eu me coloco em oração e clamo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe esses minutos que vamos refletir na Tua Palavra, que realmente seja um aprendizado vindo do Senhor. Visita esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está assistindo a esse vídeo e fale diretamente ao coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, a palavra que vamos refletir hoje é a palavra acalmar. Acalmar. Ter paciência, ou numa palavra um pouquinho diferente, pacientar. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 diz assim: o amor é paciente. Uma das características do amor é a paciência. Quem ama deve ser paciente. É algo que se desenvolve. A paciência é como se fosse um músculo que você vai aos poucos desenvolvendo, tornando mais forte e firme. Também lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. É parte do fruto a paciência. Não é algo que você ganha de Deus, não é algo como um dom espiritual, é algo que se desenvolve dia a dia, mas muitas vezes nossa paciência é testada. Você é uma pessoa paciente? Você já perdeu a paciência? O que é que mais tira a sua paciência? Para que a nossa paciência seja desenvolvida, é preciso que ela passe por testes todos os dias, todos os momentos. A nossa paciência tem sido testada. E há pelo menos 4 coisas que testam a nossa paciência. Uma delas são as interrupções. Quando nós temos os nossos planos, projetos, passeios, viagens sendo interrompidos. Você já teve alguma dessas coisas interrompida? Às vezes você programou alguma coisa, estava pronto para fazer essa coisa, e de repente aconteceu algo que impediu que você realizasse aquilo. Isso tirou sua paciência? Talvez um passeio, um jantar, uma viagem, de alguma forma aconteceu alguma coisa que impediu que você realizasse esse intento. Já aconteceu isso com você? Como você reagiu? Você perdeu a paciência? Uma outra coisa que muitas vezes testa a nossa paciência são os transtornos. Nós queremos fazer tudo muito rapidamente, nós temos pressa e às vezes as coisas saem atropeladas. Isso faz você perder a paciência. Me lembro daquela passagem bíblica em que Jesus resolveu visitar a casa dos seus amigos em Betânia, visitar Maria, Marta e Lázaro. E quando Jesus chega com seus discípulos, Marta fica apurada, preocupada, nervosa, ela perde a paciência porque ela se vê sozinha tentando fazer todas as coisas, preparar tudo para receber aquelas visitas, enquanto a sua irmã Maria estava sossegada, sentada aos pés de Jesus e ouvindo Jesus falar. Você é mais parecido com Marta, que muitas vezes perde a paciência, como Marta perdeu a paciência e foi até Jesus cobrar que Maria fizesse alguma coisa, que Jesus tomasse alguma atitude, ou você é mais parecido com Maria, que escolhe a boa parte? É importante que você saiba lidar com os transtornos que ocorrem na sua vida e não perder a paciência. A paciência também muitas vezes é testada com irritações. É um outro teste, um terceiro teste. Irritações, pequenas coisas que nos deixam irritados. Por exemplo, você está dirigindo, está com pressa para chegar a algum lugar
e você enfrenta um congestionamento. Muitos carros à sua frente, o trânsito parado, obras na pista, isso tira sua paciência. Filas, você está na fila de um banco, na fila de um supermercado, aguardando o atendimento de um médico, ou talvez num pronto-socorro, com alguém doente, isso faz com que você perca a paciência. Talvez algum telefonema que você recebe, talvez quando você vê as chaves fora do lugar, você está com pressa e de repente você precisa pegar o carro para ir para algum lugar e você não encontra a chave porque ela foi tirada do lugar onde deveria estar. Ou então, quando você vai comer, a comida já esfriou. Ou então, você está numa viagem e de repente os pneus furam e você tem que parar tudo aquilo, abrir o porta-malas, tirar as malas, tirar o step e fazer todo aquele processo. Isso tira a sua paciência. Às vezes você vai pegar o carro e ele está com um tanque reserva, ou então você tem vizinhos que fazem muito barulho, que ouvem um som que você não gosta, um tipo de música que você não gosta. São irritações. Como é que você lida com elas? Você perde a paciência facilmente com esse tipo de coisa? Uma outra coisa, um outro teste para nossa paciência aliás, a inatividade. Nós preferimos fazer qualquer coisa a ficar esperando. Por exemplo, você gosta de ficar esperando um elevador? Você gosta de esperar o semáforo abrir? Eu não sei se você já fez essa conta, mas segundo pesquisas, segundo estudos, nós passamos ao menos 6 meses da nossa vida esperando o sinal sair do vermelho para o verde. Então 6 meses da sua vida você vai ter que ter paciência de aguardar o sinal sair do vermelho e ficar verde para você atravessar. Então é preciso ter paciência. Às vezes no trânsito, às vezes quando a gente aguarda um sinal abrir, um semáforo abrir, nós admiramos demais a paciência de quem está atrás da gente, mas nós não admiramos a paciência daquela que está à nossa frente, quando o sinal se abre e ela não percebe. Então, muitas vezes a minha, a sua paciência é testada pelas interrupções, pelos transtornos, pelas irritações e pela inatividade. A Bíblia está cheia de exemplos bíblicos, cheia de exemplos, aliás, de pessoas pacientes. Me lembro de Jó. Aliás, uma expressão muito usada é paciência de Jó. Jó foi um homem paciente, soube aguardar o momento certo da resposta de Deus. Muitas vezes, em muitos momentos, Jó só recebia o silêncio de Deus. Mas no momento certo, ele teve a paciência de aguardar quando Deus agiu. Lembro de Noé, que Deus disse a ele que preparasse uma arca e ele aguardou pacientemente, fazendo a sua parte durante 120 anos, muitas vezes sendo zombado, ridicularizado, mas ele manteve a sua fé. Lembro-me de Moisés, que a Bíblia diz que era, lá em Números 12:3, que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Em apenas um momento que ele perdeu a paciência, ele teve complicações na sua vida. Então, é hora de desenvolver a paciência. Por que nós devemos ser pacientes? Porque Deus é paciente e nós devemos ser como Ele. Nós temos Deus como exemplo. Deus quer que nós sejamos pacientes. E eu quero dar algumas dicas rapidamente de como você desenvolve a sua paciência. Primeiro, você precisa mudar a perspectiva. A paciência começa mudando a maneira de encarar as coisas. Você precisa reconhecer que é humano, que ninguém é perfeito, que Deus está no controle e Ele pode usar toda e qualquer situação, mesmo aquelas que querem tirar sua paciência, Ele pode usá-las para aprimorar a sua vida e para desenvolver a sua paciência. Então encare uma situação difícil que quer tirar sua paciência com uma nova perspectiva, como uma oportunidade de aprendizado. Segundo, você precisa aprender a rir das circunstâncias. É preciso ter bom humor. Pessoas que riem
vivem mais. Outra dica: aprofunde o seu amor. O amor não é um sentimento, é uma opção, é uma ação. Quem ama é paciente. Quem ama mantém a paciência. Quem ama procura ser equilibrado. E eu termino com uma última dica: dependa de Deus para desenvolver a sua paciência. A paciência não é simplesmente uma questão de força de vontade humana. A paciência é o fruto do Espírito. A paciência é uma forma de fé. O que queres que eu aprenda com essa situação? Essa deve ser a sua pergunta quando sua paciência for testada. Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso que eu estou enfrentando? Quanto tempo você aguenta esperar? Deus pode não seguir a nossa agenda, mas nunca se atrasa. Ele age no tempo certo. Ele não tarda e ele não falha. Ele sabe o momento certo de agir. É preciso lembrar-se disto. É preciso lembrar de uma passagem também. Quando eu falo de paciência, eu me lembro da ressurreição de Lázaro. Quando avisaram Jesus, mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente e perto da morte, muito mal de saúde, ele ainda aguarda um tempo. Eu imagino a impaciência das irmãs de Lázaro ao ver tudo aquilo. Jesus não chegou a tempo de ver Lázaro vivo. E quando Jesus chega, Marta, toda afobada, vai até Jesus e pergunta: Jesus, por que você não veio antes? E Jesus também é recebido por Maria, que se lança aos pés de Jesus com a mesma pergunta. Mas Jesus agiu na hora certa. Jesus sabia a hora certa de agir. E ele então chega, ao invés de encontrar Lázaro vivo, ele encontra Lázaro morto, mas ele então pede para retirar a pedra e ele ressuscita Lázaro. Às vezes você está passando por uma situação que a sua paciência está sendo muito testada. Você já está a ponto de perder a paciência ou já perdeu a paciência, porque você acha que o tempo de Deus não é o correto. Mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus é o melhor tempo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aguarde o momento certo para que Deus haja, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que você continue firme nos caminhos do Senhor, mantendo a paciência, porque a palavra de hoje é a palavra acalmar. Acalme o seu coração, aquiete o seu coração, apaciente o seu coração, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa semana, guardada, dirigida e abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus. Um abraço.